Então, pessoal, bom dia. Hoje eu vou começar tentando exemplificar e motivar um pouco as diferenças do que você obtém quando você modela fisicamente alguma coisa com spinor, em comparação quando você modela alguma coisa com, digamos, algo que respeita o grupo de rotação tal qual a gente percebe ele, certo? Então, para isso, a gente começa vendo um modelo para o grupo SO3, tá? Então, para quem não lembra, o grupo SO3 é o grupo de rotações tridimensionais. É aquele que vocês estão acostumados, vocês já viram, né? Bastante, aquelas matrizes de rotação do tipo cosseno θ, 0, 0, 0, opa. Seno θ menos seno θ, 1, 0, 0, cosseno θ, certo? Aí você junta três matrizes desse tipo aqui, você tem os ângulos de Euler, por exemplo, que te levam a qualquer rotação no espaço, certo? São três ângulos que são necessários. Isso mostra basicamente que esse grupo aqui tem três dimensões, tá? Não se enganem com esse 3 aqui, tá? Não significa que o SO4 tem 4 dimensões, ele tem mais dimensões do que 3, tá? No caso tridimensional é o único que coincide, digamos, o SON com o número de dimensões do grupo, tá? Mas isso é um detalhe que não é importante agora. Mas agora vamos pensar num modelo em que a gente vai criar um espaço que representa o grupo de... Pode falar. Então, o que significa o número de eixos que você vai funcionar? Isso, exatamente. Na verdade, o número de dimensões. Você está rodando em torno de 3 dimensões, isso. Aí você forma... exatamente, aí você tem 3 planos. Você tem 6 planos. Isso, você tem 6 eixos de rotação. É porque é sempre assim, vocês têm que pensar que você está sempre rodando no plano 1, 2, no plano 1, 2, no plano 1, 3 e no plano 3, 2, por exemplo. É porque a gente, né, por causa do sinal. Geralmente a gente faz assim. Então isso aqui é no caso tridimensional. Né? Então você tem 1, 2, 3 e você tem essas 3 únicas combinações aqui independentes. No caso de 4 dimensões espaciais, você teria 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3... 2, 4 e 3, 4. Tá? São todas as combinações possíveis. Você pode ver que você não consegue encontrar mais nenhuma. Isso. Só pode ser 6. Tá? Essas 6 aqui. Certo? E é isso aqui é por causa dessa coincidência que a gente tem o conceito de pseudo-vetor, né? Que eu já cansei de falar para vocês, enchendo o saco de vocês sobre isso. Que, né, no caso tridimensional, você tem o mesmo número de planos do que vetores, então as pessoas criaram o conceito de pseudo-vetor para não ter que ensinar mais uma coisa para os seus alunos. Né? Quer dizer, não sei se foi essa a motivação, mas foi isso que acabou acontecendo. Mas vamos criar um modelo, ou seja, uma maneira da gente mapear todos os pontos do SO3 num objeto matemático, tá certo? Então vocês entendem que um ponto no SO3 é uma rotação. Tá certo? Então, uma rotação, ela pode sempre ser pensada como uma certa direção que define o eixo sobre o qual você está fazendo a rotação. Tá certo? E uma rotação, ela pode ter de 0 a 2π em torno daquele eixo. Então, você precisa de uma maneira de dar um eixo de 0 a 2π. Tá certo? Só que 0 a 2π não é muito conveniente para a gente fazer isso. Então, a gente, em vez de fazer 0 a 2π, a gente vai fazer de menos π a π, ou de π a menos π, se você preferir andar para trás. Tá certo? Então, imagina o seguinte, imagina que a gente está aqui, essa aqui é a direção Z, essa aqui é a direção Y, deixa eu botar setinha para não confundir com o operador, tá? E essa aqui é a direção X. Tá certo? Agora, imagina que a gente tem, deixa eu ver que eu sou péssimo em desenho, então... Tá, isso era para ser uma esfera, tá? Então pensem numa esfera, só que essa esfera tem raio π. Tá certo? Então parece que a gente conseguiu o que a gente queria. Cada direção desse aqui me dá um eixo, tá certo? Esse eixo aqui eu associo ele à direção do vetor dentro de uma esfera de raio π, e o raio desse vetorzinho aqui é o tamanho da rotação que eu faço. Certo? Então, por exemplo, se eu quero representar uma rotação daqui para cá, então eu estou no eixo X, então essa rotação, digamos que é de π sobre 8,
em torno do eixo X, então ela corresponde ao ponto nessa linha de tamanho π sobre 8. Por que, né? Eu botei π sobre... Oi? Por que o quê? Está fazendo uma rotação no 3, 2. Isso. E vai aparecer um vetor. Desculpa, a direção está errada. Né? Oi? Não, estou rodando aqui só, π sobre 8 aqui, só um pouquinho para cá. O plano inteiro, né? O plano Isso, é o plano inteiro. E o vetor vai ser no... Ah, tá. Esse é Y, né? O E2. Esse aqui é o E3. Então, ou seja, esse aqui é o plano 2, 3, que eu estou girando, ou seja, é o eixo X. Tá claro para todo mundo? Ou ainda não? Foi, né? Então você vê que este ponto corresponde a essa rotação aqui. Tá certo? Se eu for andando para cá, ainda em cima do eixo X, essa rotação vai aumentando até chegar a π. Tá certo? Então, na hora que chegar a π, eu rodei esse cara aqui para cá. Tá certo? Só que eu rodar esse cara aqui até aqui, eu também posso conseguir isso se eu andar na direção negativa aqui, ó. Certo? Que ao invés de rodar para cá, eu estou rodando para cá. Só que eu posso ir rodando para cá, rodando para cá, até fazer isso aqui. Tá certo? Então, se eu for andando para cá, até chegar em menos π, na hora que eu chegar em menos π, eu cheguei em π também. E esse menos π que tem que ser a borda do círculo aí? É a borda dessa esfera, é uma esfera sólida, tridimensional, tá? Cujas bordas têm raio π. Claro que aqui tem um sinal aqui menos π, mas o raio é π, tá certo? E como esse eixo aqui coincide com esse eixo aqui, né, a gente acaba tendo que eles se encontram em π e menos π, tá certo? Porque é o mesmo eixo de rotação, rodou π para um lado, rodou π para o outro. Então, essa é a maneira mais simples de vocês perceberem que existe uma topologia não trivial aqui. O que é a topologia não trivial? É isso. Se você faz... Agora imagina que você está... que uma formiga habita esse espaço. Tá? Não é aquela formiga que fica na casca da esfera, agora é uma formiga que anda dentro dessa esfera de raio π. Se ela vier andando aqui, ó, e chegar na borda, ela vai chegar aqui, na verdade. É igual o videogame, que a gente sempre fala, que eu sempre uso de exemplo, só que pior. Pior não, diferente. Porque agora é um videogame que é esférico. Se você sair daqui, você chega aqui. Tá certo? E aí você pode pensar como é que você classifica a topologia disso. Tá? Então, é claro que eu não vou entrar na matemática mais detalhada disso, mas imagina o caso, por exemplo, que você tem o que a gente chama do 2 toro. Ou até mais fácil, um toro simples. Aqui vai até infinito, tá? Não é nem um toro isso aqui. Bom, é um cilindro infinito. Então você fala o seguinte, aqui você vai para mais infinito, aqui você vai para menos infinito, só que essa parede é igual a essa parede aqui, ou seja, esse ponto é idêntico a este ponto aqui. Vocês podem pensar nisso como um cilindro infinito, tá? Se você amarra uma corda no cilindro infinito, você não consegue pegar essa corda e, digamos, deformar até um ponto. Tá certo? Agora, por exemplo, se você pega esse mesmo cilindro aqui e na parede dele você faz um círculo fechado, que não abraça ele, esse círculo fechado você consegue deformar num ponto. Tá certo? Então você tem o círculo na parede, que deforma num ponto, você tem um círculo que dá uma volta, que não deforma num ponto, você dá um círculo que dá 2 voltas, não deforma num círculo de uma volta, nem num ponto. Né, se você fizer um abraço com 3 voltas, não vai no de 2 voltas, nem no de 4 voltas. Ou seja, cada número de vezes que você dá uma volta nesse cilindro é uma classe independente de tipos de círculos. Se você não se importa em diferenças que você consegue encontrar entre 2 círculos que sejam simplesmente devido à deformação do círculo, então só existem essas classes de círculos que eu falei. Professor, mas a corda em volta do cilindro seria uma reta? Isso, é uma reta aqui. Uma reta. O círculo que você está falando? Na parede dele é isso aqui. Esse cara aqui você pode ir deformando aqui, ó, diminuindo o raio dele até ele virar um pontinho.
Esse aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser com essa corda, mas lembra que esse ponto é este ponto aqui. Então no momento que eu subir aqui, eu subo aqui também. Então eu não consigo, eu posso fazer isso aqui, eu posso deformar ele nesse outro cara aqui, ó. Eu posso fazer uma coisa assim, se eu quiser. Mas esse cara aqui ainda posso deformar nesse de cima e esse eu posso deformar nesse aqui também. Tá certo? Então, se você não está preocupado em diferenças que você encontra deformando esses objetos, só existem essas classes. 0, 1, 2, 3, 4, que é o número de voltas que eu dei aqui no meu cilindro. Tá? Isso aqui é uma maneira de você classificar a topologia do objeto. É classificando essas trajetórias. Trajetórias não é um termo bom. Essas linhas aqui, tá? Agora, se você pensar no donut, por exemplo, você vê que você pode dar uma volta aqui, mas se você pegar a parte de dentro, né? O donut está aqui. Aí você tem aqui o buraco, então você tem tipo um cilindro aqui, se você quiser pensar assim, certo? Então se você amarrar uma corda nele aqui, mesma coisa. Você pode dar quantas voltas você quiser aqui, cada volta é uma. Né? Só que você pode dar uma volta nele aqui, ó. Então você tem a mesma coisa. Esse aqui seria o 2 toro. Então ele tem 2 pares de números indicando aqui, você pode fazer uma coisa complicada, dar uma volta aqui, depois dar uma volta ali, certo? Você tem esses 2 números inteiros indicando todas as classes de topologia desse objeto. Por isso que esse objeto aqui é topologicamente diferente desse cara aqui, certo? Enquanto você classifica com a mesma topologia todos os objetos que têm essas mesmas classes de curvas. Mas só uma curiosidade, mas a do donut, da mesma forma que a gente pega e faz uma corda assim, isso aqui vai ser uma reta e faz uma isso, assim, aí isso vai ser uma reta. Isso aqui é isso aqui, ó. Esse identifica com esse e esse com esse. Aí uma reta aqui é uma classe, uma reta aqui é outra. Isso, tem razão. É isso mesmo. Tá certo? Aí vocês estão se perguntando, por que você está falando disso, né? Porque se a gente for olhar para esse objeto aqui, ele tem uma topologia não trivial, porque você acabou de ver que a gente pode fazer essa coisa de você dar uma volta, e você não vai conseguir nunca mais. Pensa numa casca esférica e com essa corda presa nesses 2 pontos aqui. Você pode fazer o que você quiser com esses 2 pontos aqui, você pode fazer o que quiser no meio, ou seja, você pode pensar. Você pode pensar, né? Vamos pegar um corte da nossa esfera tridimensional. Então veja, ela tem raio π aqui, né? Aqui é menos π, se você quiser, tá certo? Então aí eu passei uma cordinha que veio daqui e veio até aqui. E esse ponto, né, é o antipodal desse aqui. Então essa aqui eu não consigo deformar. Eu não consigo fazer como essa aqui, por exemplo, está dentro da minha esfera, eu posso deformando ela num ponto. Puf, virou um pontinho. Essa aqui eu não consigo, tá certo? Agora imagina o seguinte. Imagina que você tem uma que vem aqui, até aqui. Então aqui, vamos fazer assim. Tá? Ela começa em 1, ela vai até a 2. Aí o antipodal de 2 está aqui. Tá certo? E o antipodal de 1 está aqui. Tá certo? Então, você pensar, será que eu encontrei uma outra classe de topologia? Será que essa classe de topologia é diferente dessa aqui ou dessa aqui? Certo? Só que é fácil, né? Você vê aqui que você não consegue... O 1 está sempre antipodal a 1, então você não pode fazer nada. Mas você pode aproximar o 1 do 2 até 1 do 2 até 1 do 2. E lembra, este ponto é esse ponto aqui. Ele é o mesmo ponto. Tá certo? A gente só não consegue desenhar isso porque a gente não consegue desenhar coisas com topologias não triviais. Mas esse ponto é esse ponto aqui. Então, na hora que eu for me aproximando, eu vou chegar numa situação que eu vou estar assim, ó. 1. Eu vou ter que cruzar, tá? Para fazer o que eu estou fazendo. Então, vai ficar assim. 1, 2, tá certo? 2, 1. Tá certo? Agora lembra, isso aqui é um corte. Eu posso fazer isso sem cruzar, sem elas passarem uma por cima da outra. Porque eu tenho volume ali. Tá certo? Eu posso fazer elas fazendo isso aqui, ó, por exemplo. Só que eu vou aproximando aqui, ó. Você pode imaginar que ela tem tipo um espaço entre elas, assim, até uma hora que elas vão formar um círculo lá dentro. E acabou. Na hora que elas se transformarem num círculo, né, eu posso pegar esse círculo que está, digamos assim, né? Vai se transformar num círculo assim, ó.
Tá certo? E daí esse círculo depois eu deformo num ponto. Então, o grupo de rotações ele é engraçado. Que ele tem o seguinte, ele só tem uma classe diferente de curvas. Ele só tem 0, que é esse cara aqui, e esse. Não tem mais. Justamente porque ele é tridimensional, ele tem esse espaço aqui para a gente girar e encostar esses pontos aqui. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa daquele belt tree que eu falei para vocês procurarem. Na verdade, ele está mostrando isso com um objeto extenso no espaço tridimensional. Entendeu? Que você consegue mostrar que uma classe você não deforma na outra, mas a de 4π você deforma na de 0. Tá certo? Sim, topologicamente igual uma bola que te leva para o outro lado. Não, o grupo de rotações é igual à bola. E o grupo de rotações que você está olhando na hora que você faz aquele negócio com o cinto. Beleza? Aí vocês podem continuar se perguntando por que você está falando isso. Então imagina que você está numa situação em que você tem um campo vetorial. Tá? Campo vetorial, então você tem um V aqui, né, que a cada ponto do espaço te dá um vetorzinho. Né? Você tem aqui seu mesmo eixo, então você tem assim o seu campo. Tá? Agora pensa o seguinte, esse cara aqui é uma função de 3 variáveis, mas nada me impede de pegar, por exemplo, uma trajetória L de lambda, tá? Que seja fechada aqui, digamos que ela faz isso aqui, e calcular V de L de lambda. Tá certo? Eu estou projetando o meu campo vetorial em cima de uma linha. Tá? Então, se eu pensar que essa linha é esse círculo aqui fechado, eu falo que esse lambda aqui, digamos, vai de 0 a 1, ou seja, esse aqui é lambda 0, aí na hora que eu termino de dar a volta aqui é lambda igual a 1, ou 0,2π, ou o que vocês preferirem, tá? Tanto faz. Esse campo aqui ele tem que voltar, se esse campo aqui ele for univalorado, então se ele começa assim, ele tem que terminar assim. É claro que esse campo ele pode ser assim, ó, sempre apontando aqui, digamos, no eixo Y. Eu tenho uma coisa que eu tenho dúvida. Essa linha é o L lambda ou é o V L lambda? A linha é L lambda. A linha é esse vetor L que aponta para a borda dessa curva aqui, para cada valor de lambda. Desculpa, eu entendi. O vetor que você acabou de desenhar é o... L de lambda. Ah, é o L lambda. E esses aqui, esses vetorzinhos que eu não botei a cabeça por preguiça, esse cara aqui, ó, é um certo V, esse aqui é V de L de lambda. E o círculo? O círculo é o conjunto de todos os pontos em imagem de L de lambda para todos os valores de lambda no domínio. Tá? O círculo é para onde aponta esse vetorzinho L lambda, quando você varia lambda em todo o intervalo que ele foi determinado. Que L está determinado. Tá certo? Então eu posso fazer isso aqui. Mas o que pensa do ponto de vista do grupo de rotações? Esses vetores são todos iguais. Então, do ponto de vista do grupo de rotação, isso equivale ao quê dentro daquela esfera? Aquela esferinha que a gente está falando. Digamos, por exemplo, que eu tenho um certo V0 e o meu, aqui é uma matriz de rotação qualquer, atuando nesse cara, é o meu V. Tá? Esse V aqui, a gente acabou de ver que é constante sobre a curva. Significa que ele está sendo girado de V0 para V de uma mesma forma em todos os pontos. Certo? Então isso aqui é um ponto. Paradinho ali. Dentro do meu grupo de rotações. Tá certo? Mas eu podia fazer outra coisa. Eu podia fazer... Por exemplo, eu podia fazer esse cara aqui. Deixa eu ver...
eu posso fazer esse cara aqui, ao invés dele sempre separado na direção Y, ele aqui ele girar um pouco para Z, depois um pouco para Z, e depois voltar aqui para o mesmo ponto. Certo? Então ele ia ser o quê? Um círculo aqui dentro. Porque ele volta para o mesmo ponto. Tá? Mas sem dar uma volta completa. Seria um círculo, seria R. Só que R é uma função de lambda também. Isso, você pode simplesmente jogar o grau de liberdade desse cara aqui, e manter esse cara fixo. Tá certo? É um pouco difícil de ver, eu sei. Mas eu acho que é útil, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse tipo de campos vetoriais aqui. E se vocês lembram um pouco de eletromagnetismo, você vê que esse tipo de campo vetorial aqui, ele vai ter uma integral de linha diferente de zero. Desculpa, ele vai ter uma integral de linha zero, por exemplo, aqui. Nesse caso que ele está fixo olhando para um lado, tá? E que você pode escrever como um potencial e blá blá blá. Só que você tem um outro tipo de campo que você pode ter aqui, que é aquele que, ao invés de ele simplesmente ir um pouco e voltar, ele vem e faz uma volta completa. Ou seja, ele vai vir aqui, né, eu vou fazer só bidimensional, e aí ele está sempre seguindo digamos, a tangente desse círculo aqui. Tá certo? Então você vê que eu tive que fazer uma hora, ó, se eu sair daqui e cheguei aqui, eu fiz um giro de π. Né? E depois eu tenho que dar um giro de menos π para voltar, se eu quiser pensar assim. Então esse cara aqui, ele corresponde a uma coisa que se vem daqui e vai para cá, no meu SO3. E esse cara é importante, porque esse tipo de campo vetorial aqui, ele vai ter essa coisa amarrada nele, e você não vai conseguir desenrolar esse campo vetorial. Tá certo? Qual a consequência disso? Digamos que essa é a linha que eu tracei com o meu VL, mas o campo vetorial está definido em todo o espaço. Tá certo? Então você pode falar o seguinte, eu vou fazer outra linha VL, eu vou fazer outra linha L lambda. Só que ela vai ser bem pertinho dessa aqui, ó. Tão perto quanto eu queira. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai implicar numa leve deformação desse círculo aqui, por exemplo. Ou do círculo fechado aqui. E eu posso ir fazendo isso aqui até chegar na origem, por exemplo. Se o meu campo tiver essa topologia no SO3 associado a ele, eu vou ter que fazer ele ir para zero aqui, ou vai ter uma singularidade, ou vai ter uma coisa esquisita acontecendo aqui no meio, porque eu não vou conseguir deformar ele até ele virar uma identidade. Só como eu estou indo para o mesmo ponto do meu espaço, eu não tenho como representar isso de uma maneira razoável se eu tiver uma volta completa. Como é que eu faço uma volta completa? Num ponto só, não tem como. Então, ou meu campo vai para zero, ou alguma coisa estranha acontece ali. E vocês vão ver justamente que no caso do campo eletromagnético, isso aqui, por exemplo, no campo... Bom, no caso do campo magnético, você vai ver que isso aqui vai ser a presença, por exemplo, de uma linha, né, com uma corrente que está gerando aquele campo magnético, que vai ser uma singularidade do campo ali. Tá certo? Então você vê que, de certa forma, a questão da topologia está indiretamente associada à própria maneira que o seu campo interage com as suas fontes, ou como que define-se as fontes daquele campo. Professor, eu entendi que se você fazer uma rotação, ele é uma rotação completa, assim, no mesmo eixo, vai sair no mesmo ponto, e os vetores de Vzinho, o Vzão não está mudando, então por isso que lá no grupo de rotação dele é um ponto, e quando você faz uma rotação, começa num eixo, faz em outro, mas volta no mesmo ponto. Você faz assim, por exemplo, né? Se você faz isso num grupo de rotação. Tá. Se o seu vetorzinho está andando aqui, só que em vez de ele simplesmente ficar parado, ele faz uma volta de 2π, só que assim, ó. Sim. Sem fazer isso aqui, ele faz só assim. Esse daqui seria só um ponto, agora esse daqui já seria um círculo. E um círculo desse aqui. Eu não entendi como... Porque isso aqui, ó, você pode ver que você pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, cada vez mais próximo de um raio aqui zero, né? De forma que você pode deformar aquele que ficou parado naquele que fez assim. Eu não entendi como faz aquele último que vai ligando um ponto atrás do outro. E vai Então, esse é assim, ó. Ou seja, daqui até aqui foi π e daqui mais π.
mas tem um L que faz isso? Nesse V aí? Não, o L é o mesmo. Eu tô considerando um outro V. Tá. O L é o mesmo. O V que é diferente. Por isso que eu estou falando. É um V com certa característica e um V com outra característica. Nossa. Por exemplo, a gente sabe que um V desse tipo aqui, ele está na ausência de carga. Se a gente for pensar no caso do campo magnético. Vai correr em cima da linha? Não. São Vs diferentes. Eu estou mostrando que para esse tipo, para campos vetoriais tais quais vocês estão acostumados, você tem essas duas classes de campos vetoriais aqui. Tá certo? Então, bom, isso aqui é a parte mais concreta, né? Porque vocês estão acostumados com campos vetoriais. Mas vocês podem pensar agora o seguinte: ao invés de você ter um campo vetorial, você tem um spinor. Tá certo? Em vez de você ter esse V aqui, ó, de x, y, z, você tem um spinor de x, y, z. Tá certo? Só que o spinor, assim como o campo vetorial, é univalorado. Tá certo? Então, se você pensar que você está definindo, por exemplo, o valor esperado de um operador de spin, aquele S que a gente viu lá atrás, na aula passada, esse S também ele pode girar aqui ou não. A diferença é que o spinor, como ele é univalorado, ele só consegue voltar no mesmo, ele só vai ter o mesmo valor se ele andar pelo menos 4π. Isso não confunde. Isso para mim é uma característica de não univalorado para ele, porque se a gente analisar ele no mesmo ponto, ele não tem o mesmo valor. Se a gente tiver uma volta só de 2π... Não pode. Você não vai encontrar um spinor. Justamente os campos, digamos, os valores esperados que você vai encontrar aqui, digamos, πc, S, πc. Esse cara aqui, ó, ele vai ser um vetor tridimensional, que é o valor esperado do operador de spin, por exemplo. Tá certo? A gente viu isso. Bom, essa anotação acho que está boa o suficiente. Você pode pensar nesse cara como um V de x. Nada te impede de fazer isso. Tá certo? Mas o grau de liberdade principal aqui, ó, ele está no psi. O psi, quando calculado sobre L, ele tem que ser univalorado. Né? Ou seja, psi de L de lambda tem que ser univalorado. Quando digamos que o meu lambda vai de 0 a 1. Então, quando o meu lambda for 0 ou 1, que corresponde ao mesmo ponto aqui, tá certo? O meu valor de π tem que ser o mesmo. Só que a gente sabe que π, se eu der só uma volta de π, de 2π nele, ele muda de sinal. Então, eu não posso dar uma volta só. Então, quando eu modelo alguma coisa com um spinor, eu estou excluindo esses caras aqui. Eu não estou incluindo esses... Desculpa, eu estou excluindo esses caras aqui. Porque eu não consigo fazer isso com o spinor. De dar uma volta π, depois dar uma outra π e chegar no mesmo ponto. Isso. Isso. Se você pegar no laboratório e procurar o valor esperado desse cara aqui por uma função de onda qualquer, repetir esse experimento não sei quantas vezes, você nunca vai encontrar esse campo assim. Se, claro, a descrição espinorial for correta e completa. E provavelmente é porque a gente já fez milhões de experimentos com isso. Então, se a gente dá uma volta, né, de 2π, a gente não vai voltar para o valor, porque ele vai só ao contrário. Mas se for mais uma volta, ele volta para o valor original. Não, você não pode dar uma segunda volta, porque a primeira, ela só pode ter... É porque vocês têm que pensar o seguinte. Vocês têm que pensar que aqui, ó, você tem um operador unitário que gira um certo πc0 aqui, ó. Tá? Esse operador unitário, ele tem um certo θ, tá? Então, eu tenho aqui, digamos, um certo ângulo θ que eu estou girando em torno de um eixo qualquer. Certo? Pode pensar sempre aqui no plano para facilitar a nossa vida. Tá? Esse θ é uma função de lambda. Tá certo? Isso aqui está atuando aqui em πc0. Quando o meu lambda varia de 0 a 1, o meu θ tem que variar de 0 a 4π. Porque senão não é mais o mesmo ponto. Porque é o mesmo ponto do espaço, então a função tem o mesmo valor no mesmo ponto do espaço, então o meu θ não tem o direito de variar só de 0 a 2π. Quando eu andar daqui para cá. Como eu estou voltando para o mesmo ponto, tem que ser a mesma coisa. Ou não deu a volta completa, ou deu 4π. Tá certo? E aí esses caras não têm essa possibilidade.
Ou seja, se você pegar um corte, uma projeção do seu campo vetorial que você extrai do seu spinor, você nunca vai encontrar um cara desse tipo aqui. Tá certo? Tanto que a gente não tem uma fonte para spinor, né, tal qual a gente tem uma fonte para campo eletromagnético, que é a presença do elétron, por exemplo, que é o spinor. Então, isso tem a ver com outros vetores? Provavelmente. Agora, o quanto e em qual nível de detalhe, eu ainda não tenho uma aula pronta sobre isso. Tem um monte de ideia flutuando na minha cabeça. Então, mostrar para vocês qual a diferença dessas coisas, por que elas existem, tá? E por que elas existem. Por que elas existem no sentido que, qual a diferença que elas têm entre elas, né? E por alguma razão a natureza escolheu essas duas classes de possibilidades, que são as duas únicas do SO3, né? Para representar objetos. A natureza escolheu para representar, não, nós representamos isso, não, mas a natureza, de certa forma, tem contida na sua dinâmica essas duas classes que a gente descobriu que existem na matemática. Tá? Podemos voltar à vaca fria ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? É uma expressão. Voltar ao curso normal. A vaca fria. Vocês não conheciam essa expressão, voltar à vaca fria? Não tem menos Cara, tem expressão que vai e volta, cara. Não precisa não. Bom. A explicação melhor da pesquisa agora já tem que mapear o negócio. Você está perguntando alguma coisa? Não. Eu estou tentando entender. Então, pessoal, a gente tinha visto, como que a gente construía, a partir do grupo de rotação, na sua representação de spin meio, um estado que tem spin definido, né, mais ou menos, numa direção N chapéu qualquer. Né? Então, a gente faz primeiro aquela rotação do eixo Z para o eixo X, e depois uma rotação no plano XY, né, e define os dois ângulos do sistema de coordenadas esférico. Então, a gente mostrou, por exemplo, aqui que N chapéu escalar S aplicado a N chapéu mais ou menos vai ser igual a cortado mais ou menos sobre 2N mais ou menos. Tá certo? Professor, esse S, ele é operador, né? Não, esse S é matriz. Né? Lembra que a gente está pensando só naquela representação, que é o produto tensorial, e a gente está no caso separável, então a gente está pegando só o S, que é uma matriz, basicamente H cortado sobre 2, matrizes de Pauli. É que parece muito o jeito que ele age sobre um vetor, o jeito que o operador age sobre um outro vetor. Tipo... Porque matrizes são operadores, são representações de operadores. Né? Ou seja, uma matriz 2 por 2, ela pega vetores coluna e leva vetores coluna. Certo? Então, é um tipo de operador, se você quiser pensar assim. Tal qual um operador diferencial leva uma função f de x numa função f de x, por exemplo. Uma função g de x. Tá? Bom, vamos ver agora isso do ponto de vista passivo. Tá? Vamos ver o que acontece quando a gente olhar para essas coisas do ponto de vista dos operadores. Então, se a gente pegar, por exemplo, o valor esperado, né? Quando a gente escreve só meio aqui, ó, está implícito a direção z, tá? Então a gente pega esse cara aqui, meio, mais ou menos, meio, certo? Então lembra, a gente fez a conta e a gente viu que o valor esperado do SX é 0 e o valor do SY é 0, tá certo? Isso, SX, SY, né? A gente fez essa conta na aula passada. Então aqui só vai sobrar o SZ. O SZ vai dar o quê? Vai dar mais ou menos H cortado sobre 2 e o E3. Tá certo? Bom,
Se agora nós fizermos aquela rotação, tal qual a gente definiu na aula passada, que gira o 3 para uma direção arbitrária, para a direção N chapéu, então é como se a gente pegasse esse cara aqui, ó, pensasse nisso como um vetor, e no fim é um vetor, claro, a gente aplica aquela matriz de rotação R, que faz aquela transformação que a gente calculou na aula passada. Fazendo isso dos dois lados, a gente vai ter o quê? Meio, mais ou menos um meio, RS, meio, mais ou menos meio, e esse cara aqui vai ficar mais ou menos H cortado sobre 2, N chapéu. Tá? Só que esse cara aqui, pessoal, a gente sabe, né, que é um operador vetorial. Então, R aplicado em S é igual a U dagger S U. Tá? Deixa eu fechar aqui, ver se melhora um pouco. Tá certo? Até aqui tudo bem? Bom, mas esse cara aqui, ó, a gente já calculou na aula passada, que também vai ser a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, a gente tem aqui N chapéu, mais ou menos, S, N chapéu, mais ou menos. Isso aqui vai ser mais ou menos H cortado sobre 2, N chapéu. Então você tem que o valor esperado do operador de spin, num estado de direção que está definido numa direção N chapéu arbitrária, vai ser simplesmente sempre proporcional a esse cara aqui. Tá certo? Mas é de se esperar, né? Ou seja, o valor esperado do operador de spin, num certo estado definido na direção N, é na direção N. Tá? Não tem nenhuma surpresa aqui. Professor, a gente estava lá em cima, meio mais ou menos meio. Esse aí era o espaço do Esse é o Z. R e o N. Isso. Agora a gente vai falando. Eu imagino que é o mesmo espaço, mas agora a notação está indo para N chapéu mais ou menos. Isso. Porque esse cara aqui era a notação padrão, né, como você mesmo falou, J, no caso aqui, que é só S quadrado, né, e M, que é a projeção na direção Z. E aqui eu estou usando uma notação diferente, que eu estou ignorando esse cara aqui. Na verdade, eu tinha até combinado com vocês que eu não ia escrever esse meio aqui, né? Então, para ser consistente, para não confundir a cabeça de vocês, o ideal é fazer assim, ó. Depois eu atualizo minhas notas. É que o ponto já estava falando, rotações de spin para é igual a meio. Eu estava falando. Isso não precisa dessa informação, justamente, ela não muda nunca, né? Agora em vez de 3 vai ser na direção N porque aconteceu a rotação, por isso que está... Porque esse U com esse cara aqui, a gente mostrou na aula passada que é esse cara aqui. Tá? Lembra que a gente fez o spinor 2x2, ele começa a 1, 0, faz uma rotação que tem, né, um cosseno sobre 2, cosseno sobre 2, seno sobre 2, seno sobre 2. E depois uma que é só uma fase, só que com um sinal diferente no de cima e de baixo, assim por diante. Então ainda o espaço é o J e o N. Continua sendo o J e o N. Sim, mas como o J ele não muda, a gente só deixa só o rótulo do spin na direção 3, mas como a direção 3 pode mudar, a gente deixa a direção 3 indicando aqui. Ou seja, a notação mais completa seria assim, meio E3 mais ou menos meio. Seria mais completo, só que esse cara aqui ele é desnecessário. E lá atrás a gente só escreveu meio, mais ou menos meio, porque lá atrás a gente não estava pensando em rotações nessa direção. A gente estava simplesmente definindo as coisas no E3 e o resto a gente ia tirar como consequência secundária, que é como a gente está fazendo agora. A gente pode ver isso de uma maneira mais, como é que se diz? Menos abstrata, né? Esse efeito aqui, se vocês quiserem, calculando o grupo de rotação que a gente usou na aula passada, direto nos operadores. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, aquele que a gente fez da rotação do eixo Z para o eixo X. Então é cosseno de θ sobre 2
menos I sigma y seno de θ sobre 2, atuando, por exemplo, no sigma z. Tá certo? Aqui a gente tem, né, se esse cara é o U, aqui é o U dagger. Então a gente tem assim, cosseno de θ sobre 2 mais I sigma y de seno de θ sobre 2. E aqui vocês vão ver uma coisa que é interessante. Esse cara aqui são os ângulos meios que vêm da natureza espinorial desse objeto, tá certo? Mas ele está fazendo uma rotação no objeto que tem uma rotulada direção no espaço, que é tridimensional. Então, de certa forma, esse ângulo meio ele tem que sumir aqui na hora que eu calcular a rotação, o efeito da rotação nesse cara aqui. Porque esse cara tem uma representação tridimensional que vocês estão acostumados, certo? Então, se a gente bota aqui uma igualdade para esse objeto aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter cosseno ao quadrado de θ sobre 2 sigma z, tá certo? Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse com esse, então a gente vai ter assim, mais, esse aqui vai ser seno, então vai dar 0, certo? Deixa eu ver se eu estou fazendo. Não vai dar 0. Cosseno de θ sobre 2 seno de θ sobre 2. Então eu tenho esse primeiro cara aqui com esse cara aqui, vai ser sigma z, sigma y, eu boto um i aqui, tá certo? E o outro cara é esse com esse, tá? Mas agora vai ser o sigma y com o sigma z, menos sigma y, sigma z, tá certo? E eu tenho um último caso, que é o i com i vai dar mais 1, aí vai ficar assim, seno ao quadrado de θ sobre 2, e aqui eu botei assim, sigma y, sigma z, sigma y. Tá certo? Então vamos ver o que está acontecendo. Esse cara aqui, ó, é 3, 2, certo? Esse cara aqui é o comutador. Eu vou tirar o parênteses aqui e botar o símbolo de comutador, tá? Então esse cara aqui é o comutador do sigma z com o sigma y. Quem é o comutador desses dois caras aqui? Esse cara aqui vai dar epsilon 3, 2, 1. Epsilon 3, 2, 1 é mais ou menos? Mais ou menos. Faz a conta toda e a gente desconta. Então esse cara aqui vai ser, ó, duas para cá, fica positivo. Só que depois eu vou ter 1, 3, 2. Aí eu troco 2 com 3, e aí vai ficar 1, 2, 3 com um número ímpar de permutações. Então esse cara aqui é menos 1. Né? Então você tinha sigma i, sigma j é igual a soma de i, né? Aqui eu não tenho h cortado, epsilon i jk sigma k. Tá certo? É isso. Então eu tenho esse menos 1, eu tenho esse i e eu tenho aqui o sigma 1. Se não tiver errado nada... O senhor tem um h cortado também. Não, porque aqui é o sigma. Ah, não, pera. Não pode ter H cortado. Não tem H cortado aqui. Porque aqui a diferença do S para o sigma que você está pensando. Mas deixa eu só ver se tem alguma coisa. Isso, é isso mesmo. Pensa o seguinte, se eu multiplicar por H cortado ao quadrado, então pensa que eu multipliquei por H cortado ao quadrado, isso, H cortado ao quadrado, H cortado sobre 2 ao quadrado, tá? E aqui eu multipliquei a mesma coisa, H cortado sobre 2 ao quadrado. Certo. E esses caras se juntam, tá? Isso vai virar S. Ah, tá. S, tá?
Esse cara aqui vai pegar um dos H cortados e ganhar S. Tá? Então, realmente, eu acho que eu esqueci um 2. Provavelmente vai fazer falta. Tem que ter um 2 aqui para cortar e ficar em H cortado o epsilon. Não lembrava que S podia ser H cortado sobre 2. Né? O S é H cortado sobre 2 sigma. Então faltou um 2 aqui. Então falta menos 2 aqui. Quer dizer, esse cara é menos 1. Né? Mas o computador vai dar o nosso fator de. O computador vai dar menos 2i ao H cortado. Sem o H cortado. Peraí. Não tem. Tá certo? Esse cara aqui. Isso. Então, esse cara aqui vocês conhecem, tá? Se eu pegar essa expressão toda agora aqui e multiplicar por 2 sobre H cortado ao quadrado, aqui vai ficar sigma i, sigma j, tá? Um do 2 sobre H cortado vem para cá para virar esse cara, para transformar esse cara em sigma, e o outro fica o 2 aqui, por isso que eu tinha colocado 2, já estava no lugar, na posição é tá? 2i, soma, retífica i, jk, sigma k. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, esse cara aqui vai ser o 321, 321 tem o sinal de menos, menos 2i. Então, isso aqui tudo vai ficar menos 2i sigma x. Tá certo? Esse i menos i com esse cara aqui vai ficar positivo. Né? Então, vai ficar 2 vezes cosseno seno. Tá certo? Do mesmo ângulo. Isso. O que é cosseno? O que é cosseno seno? 2 vezes cosseno resseno do mesmo ângulo. Que era seno de 2. É seno de 2 vezes o argumento. Tá? E aqui eu tenho o quê? Cosseno ao quadrado, sigma z. Mas olha o que acontece aqui. A gente sabe que esses casos aqui anticomutam. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que sigma x, sigma y é igual a menos sigma y, sigma x. Tá certo? Vocês querem que eu faça a conta? Não lembrava disso, mas tudo bem. Depois Não sei se eu mostrei para vocês isso, acho que tinha mostrado. A gente vai usar daqui a pouco também de novo. Tá? É só olhar a representação matricial, vocês vão ver que esses caras aqui anticomutam. Tá? Então, como eles anticomutam, eu posso trocar a posição desse cara aqui, né? E boto um sinal de menos, aí vai ficar sigma y, sigma z. Só que sigma y, a gente viu que é igual a identidade. Então, esse cara aqui vai embora. Agora eu tenho cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. O que é isso? Professor, você volta aí rapidão, por que sumiu o sigma aí? É porque eu tinha o seguinte, ó, sigma y, sigma z, sigma y é igual a menos, aí eu troco esse com esse usando essa expressão aqui. Aí vai ficar assim, sigma y, sigma z. Só que sigma y, a gente mostrou lá na aula passada que é igual a identidade de 2 por 2. Então, vai ficar assim, menos identidade 2 por 2, sigma z igual a menos sigma z. Tá. E o que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Pensa na representação desse cara em termos de exponenciais complexas. Né? Então esse cara aqui, ó, exponencial, aqui o quadrado de um desses caras seria θ. Tangente hiperbólico, né? Não. Menos θ. Eu tenho o termo cruzado aqui, né? Sobre 4. E eu tenho o termo cruzado. O termo cruzado vai ser como? Vai ser esse vezes esse, né? Que vai ser 1,5. Né? 2 vezes esse vezes esse, dividido por 4. Dá mais 1,5. E esse cara aqui, eu tenho menos 2i embaixo, eu tenho esse menos aqui, vai ficar exponencial de i θ mais exponencial de menos i θ
sobre 4, tá? Só que agora tem um termo cruzado negativo, menos 1. Certo? Então, aquele junta com aquele, vai cosseno de θ. Tá? Esse nível aqui, agora então, olha lá. Isso aqui, cosseno de θ sigma z, mais seno de θ sigma x. Olha que bonito. Eu estou gerando o sigma z com as minhas matrizes de Pauli aqui, e eu encontro justamente o cara com o ângulo inteiro aqui, ó. Eu perdi, eu entendi o último passo e como você chegou nisso aí. Pode repetir? 2 vezes seno vezes cosseno vezes sigma x. Aqui. Esses caras aqui. Junto esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado aqui, somo e tem o cosseno de θ. Vezes sigma z. Sigma z aqui, sigma z aqui. Não entendi isso. Veja isso. Oi? Qual é o resultado hoje? Cosseno de θ sigma v mais seno de θ sigma x. Então, vamos só relembrar as convenções aqui dos operadores, e aí eu vou responder, inclusive, a pergunta que vocês fizeram na aula passada, sobre como vocês sabem o que está acontecendo em relação ao que está rodando em qual direção, certo? Então, bem, vamos só lembrar aqui no caso da translação, a gente viu que isso aqui vai ser exponencial de menos i px sobre h cortado, que tem um epsilon. Tá certo? Bom, a gente sabe que esse cara também é menos, né? Lembra? O px, a gente menos i h cortado d dx. Então, menos com menos i fica menos 1. H cortado corta. Esse cara aqui vai ficar como? Exponencial de menos d dx vezes um certo epsilon aqui. Tá certo? Bom, isso aqui a gente viu, então, que é aplicado a uma função de onda de x, né? Me dá a série de Taylor da expansão de psi de x menos epsilon. Tá certo? A gente já viu isso de várias formas diferentes. Aqui a gente está vendo só do ponto de vista da representação de operadores diferenciais. Beleza. Agora vamos ver a mesma coisa do ponto de vista da atuação de um certo operador x. Né? Lembra que do ponto de vista de representação do operador como operador diferencial, no caso do operador x é o operador de multiplicação. Então é só x mesmo, tá? Se nós expandirmos esse cara aqui em primeira ordem, isso aqui vai ficar assim. X menos i sobre h cortado. O que você está fazendo? Vou deixar o x chapéu. X chapéu, P chapéu, x. Olha aqui, só para vocês lembrarem, tá? Se eu expandir esse cara aqui em primeira ordem, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o termo com menos, o termo com mais vai estar à esquerda, tá? E o termo com menos vai estar à direita. Tá certo? Então eu vou ter assim, menos, isso, o termo com mais, o termo com menos está aqui, então eu vou ter xp com menos i, tá? Sobre 2, vai estar aqui, e o outro vai estar quando eu calcular o outro lado do computador, tá certo? Só estou mostrando que se você expandir esse cara aqui em primeira ordem, substituir aqui, você vai encontrar esse computador com esse sinal aqui. Tá bom? Beleza. Só que isso aqui é igual a i h cortado. Tá? I h cortado menos i, h cortado com h cortado, o i com menos i, h quadrado com h cortado, isso aqui vai dar tudo 1.
Então esse cara vai ficar assim. X mais epsilon. Tá? Então a mesma coisa, tá? A gente olha a apresentação do operador diferencial explícita que a gente está usando, com os sinais, com a convenção de sinais que a gente está usando, aplica no operador e vê que a função de onda anda para a esquerda ou anda com sinal de menos no argumento, que é a mesma coisa que andar para a direita, tá? E o operador anda para a direita. Tá certo? Ficando com mais aqui e aqui menos, tá? Olha só. Lembrando do caso mais simples. Aí agora a gente vai pegar o que a gente fez, o LX, LY e LZ. LX, quando a gente construiu, e aí é bom que vocês lembrem de, vocês mantenham isso gravado na cabeça de vocês. A construção do LX, ele, em termos dos operadores x e px, x e py, desculpa, y e pz, ela define implicitamente o significado das mutações, tá certo? A escolha da ordem desses caras, por exemplo, botar o sinal de menos e basicamente projetar, inverter o eixo da coisa, né? Então isso aqui a gente sabe que é y pz menos z py. Agora, se vocês quiserem remontar a partir daqui o significado do sentido dos eixos desses operadores, a gente pode pegar, vou dar um exemplo aqui, lembra que a gente faz a aplicação do operador unitário assim, né? Digamos, na rotação E3, em torno do eixo E3, com o ângulo θ, a gente faz exponencial de menos I LZ sobre H cortado, essa é a convenção que a gente usou. Tá? Então a gente quer olhar quem é esse pedacinho aqui. Certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui o menos I sobre H cortado LX. Tá? Isso aqui vai ser assim, ó. O LX está aqui. Lembra, esse cara aqui é o PZ, então ele é menos IH cortado de PZ, tá certo? Menos I, com menos I dá menos 1, certo? Vai ficar assim, menos Y de PZ, aí agora sim, mais Z de PY. Aqui não são mais operadores, tá? São coordenadas e rótulos das coordenadas, tá? Mesma coisa aqui, Y. Vai ser menos Z de dx mais x de dz. E aqui menos I sobre H cortado LZ vai ser igual a menos x de dy mais y de dx. Tá certo? A maneira mais fácil de você entender, de você relembrar o significado dos geradores, tá? É, nesse caso específico, aplicá-los a coordenadas x ou y ou z. Bom? Vamos lá. Então, vamos ver o que acontece, então, quando aplicar menos i sobre h cortado, mx em z. Tá? Então, quando eu aplicar em z, o que acontece? Esse cara é zero e esse cara é menos y. Tá? Então isso aqui vai ser igual a menos y. Então vocês vão já aprender mais uma coisa sobre geradores, que é o seguinte: E3, E2, E1. Tá certo? Então veja, eu estou pegando a direção z e ela está virando menos y. Está ficando aqui, ó. Está vindo para cá. Então, primeiro você vê que ele faz uma rotação, um gerador ele faz uma rotação aqui de 90 graus, tá vendo? De 180 graus, tá bom?
vir para cá, é de π. Bom? Então, professor, o E3 que está indo para lá. Isso. Não, é isso. Falei certo, depois que eu pensei errado. Tá, isso mesmo. Pi sobre 2, tá? Então, ó, esse gerador, ele gera nessa direção aqui. Essa direção, ó, ela é a direção da regra da mão direita direitinho. Isso. Vamos pegar agora, por exemplo, esse mesmo cara, só para ter consistência, se eu pegar cortado, LX, né? Tem que ser, obviamente, se eu estou girando aqui no plano XZ, YZ, então se eu apertar isso aqui no Y, o que vai acontecer? É só olhar ali, o DDY tem o Z positivo na frente, os caracteres Z, o que é esse cara vindo para cá. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui está consistente, a gente pode ver o que acontece nas outras direções. Vamos pegar, por exemplo, o nosso menos I sobre H cortado, L, Y, aplicando, deixa eu ver se é isso, em X, vai ser igual a menos I. Tá? Então, LY em X dá menos Z. É isso aqui. Então, se eu estou rodando agora em torno desse eixo aqui, tá? Então, eu estou pegando esse cara e estou girando para baixo. Né? Está vindo para menos Z. Professor, prática, vendo no termo de gerador assim, menos IHL alguma coisa, sempre vai ser só rotação de π sobre 2. Isso, justamente o que eu estava falando para vocês. O gerador, por mais que ele tenha que ser exponenciado para você encontrar a rotação, você tem esse resultado secundário de que a aplicação dele direto dá uma rotação de 90 graus. Na verdade, e uma rotação de 90 graus, geralmente a gente representa, por exemplo, números complexos como o I. Só o I. Uma rotação de 90 graus no plano complexo. Então, o exponencial de I θ é a rotação completa do plano complexo. Multiplicar por I é só girar 90 graus. Mas é fácil, né? Porque se você pegar a exponencial de I θ e botar π sobre 2, o cosseno dá 0 e o seno dá 1. Então, você vê, né, que I é igual ao exponencial de π sobre 2 θ. Dá 1 I. Certo? Então, se você botar aqui, se esse cara aqui se esse I aqui é o seu gerador de rotação LX, você vai ter uma coisa similar aqui. Certo? Então, veja. O que aconteceu aqui no nosso plano XZ? Ó, no plano XZ, 1, 2, né? 1, 2, 1, 3 é nessa direção aqui. Certo? E eu girei o 1, peraí, é o 3, 1, não. O Y pegou o X e levou em menos Z. Então esse cara girou para baixo. Isso. É a regra da mão direita, tá? É sempre a regra da mão direita. Você pega aqui o 3 para o 1, aponta para o eixo que eu estou fazendo o giro e é a direção que eu estou fazendo aqui, o 1 para cá. Tá certo? E aí não precisa fazer outro pedacinho, então a gente tem aqui também, não precisa fazer para o Y que atua no Z, então a gente faz só agora para LZ. Tá? LZ, só pegar cortado, e a gente clica em Y. Tá? Então veja, no plano XY, a regra da mão direita normalmente é de 1 para 2. Tá? 1 para 2 vai fazer o quê? Vai fazer o Y tem que ser elevado em menos X. Tá? Isso tudo é para a gente ver que essa forma de essa convenção de acordo com a direita. Ela é para duas coisas, para vocês se convencerem de que ela está consistente com a regra da mão direita, e se um dia vocês esquecerem, mas ele mudar a convenção, vocês sabem, digamos, um caminho das pedras para fazer isso.
ao mesmo tempo, a gente pode fazer a mesma brincadeira que a gente fez aqui no caso que a gente tinha feito antes no caso das translações, tá? A gente vai fazer aqui, a gente vai pegar o dagger, tenta na direção Z, o dagger na direção θ, certo? Bom, é aquela mesma ordem dos operadores, tá? Então isso aqui vai ficar assim. Z, chapéu, menos I sobre H cortado, tá? Comutador de Z com o LX. Eu não entendi o que a gente está fazendo. Por que a gente está aplicando dois daggers? Oi? A gente está aplicando o daggers e o dagger. Que eu errei. Ah, Tá? Bom, aqui a gente já tinha visto, tá? Esse cara aqui vai ser epsilon 3, 1, 2, vai ser o que vai sobrar. O 3, né? I, H cortado, epsilon 3, 1, 2. E lembra, esse cara aqui é um operador vetorial, então esse cara aqui vai ficar Y chapéu. Tá certo? Esse cara aqui, ó, é o 3 que andou duas vezes para a esquerda. Então, como são duas vezes, é positivo. Então, esse cara aqui é mais um. Tá? Então, eu tenho o I com menos I dá 1, H cortado corta, então vai ficar o quê? Z, chapéu, mais θ, Y chapéu. Tá certo? Agora, o que aconteceu com o nosso Z? Usando a mesma convenção. Veja. O Z está andando na direção. O Z está andando nessa direção para cá. Tá certo? Então ele está indo ao contrário da regra da mão direita. Tá? Nossa. Lembra? A função de onda andou para um lado e o operador andou para o outro? Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, essas aplicações, eles representam como esses x, y, z aparecem como argumento da função de onda. Você tem que pensar nisso como uma série de Taylor, então essa rotação de 90 graus está sendo feita na função de onda. Então essa convenção gira o argumento da função de onda de acordo com a regra da mão direita. E essa mesma convenção gira o operador no contrário da regra da mão direita. Da mesma forma que a translação no argumento da função de onda tem um sinal de menos e no operador tem um sinal de mais. Você está vendo com uma cara de que você não está gostando? Não, porque o operador de coordenada é simplesmente a coordenada. Então, por que a coordenada muda, faz a rotação, faz a translação e a rotação na direção contrária? Só por causa que um é operador e o outro é coordenada. Mas é a mesma coisa, para operador coordenada é igual. Tipo, x chapéu é igual a x. Só que daí, na hora de fazer a transformação deles, eles vão fazer na direção diferente. Porque você tem que lembrar que aqui, esse y aqui, ó, esse xz que está aparecendo aqui, você pode pensar que é o seguinte, ó, aquilo ali é u de uma certa coisa qualquer aplicado a um certo de x. Ok. Né? X, y, z. Tá? Pensa que você fez uma expansão em Taylor desse cara aqui, né? E você tem um primeiro termo que é só z, por exemplo. Ok. Tá vendo? Então, o z está sendo. Isso aqui é o argumento da função de onda. Tá? Então, quando você aplicar esse u aqui, e você pensar que você tem um vetor, esse u aqui ele vai fazer você ter um y com um vetor x', que é a rotação desse vetor x de acordo com a regra da mão direita. Ok. Aqui eu estou fazendo o sanduíche no operador que eu tenho um u de um lado ou do outro. É outra coisa totalmente diferente. Não é a função de onda que eu estou mudando, estou mudando o operador. Estou fazendo a transformação do ponto de vista passivo. Do ponto de vista passivo, você tem a rotação que corresponde à convenção contrária à regra da mão direita. A gente estava comentando, pelo menos eu acho que é assim que fala. Quando faz o sanduíche do U, é aquela transformação. Eu acho que é errado falar assim, né? É que U é uma transformação unitária, tal. Agora na esquerda, fazendo é só a aplicação do gerador de uma coordenada? Porque isso aqui é um jeito muito para vocês terem uma forma simples de descobrir
com a ação do operador na função de onda sem precisar pensar na série de Taylor inteira, entendeu? Vocês poderiam fazer infinitesimalmente como eu fiz aqui, tá? Mas vocês teriam que pegar, vocês iam encontrar a série de Taylor, a expansão de Taylor do psi, aí vocês iam ter que imaginar quem seria o psi, tal qual a expansão de Taylor coincide com aquela, e vocês iam ver que o argumento foi girado de acordo com a diagrama dele. Mas, se vocês quiserem ter uma forma fácil de encontrar isso, é só você aplicar na coordenada. Tá? Só isso. Uma coisa que eu acho básica, não é claro para mim, eu não posso usar esse sanduíche no psi, eu só posso usar ele nos operadores, ou teve algum motivo para você usar só U atuando em psi ali, sem você fazer o sanduíche com o dagger na esquerda? U é um operador que leva um vetor no vetor. Certo? E você pode, por causa disso, né, ou seja, se eu tenho aqui um vetor, né, U vai levar num outro vetor. Mas aquele psi de x, ele não é um vetor, ele é o bra x com o cat. Psi, não é? Isso aqui, Não, eu tô falando dali. aonde? Ah, você ia começar uma explicação, desculpa. Não, você está falando o quê? Da penúltima linha. Essa aqui. A minha dúvida é, porque você aí pode escrever U de psi de x e você não pode fazer isso com z, por exemplo. Você tem que usar U dagger z U. Tá. Isso aqui é uma notação de operadores diferenciais que a gente usa normalmente para que na notação de Dirac seja uma coisa assim, né? Isso aqui você entende. Sim. Isso aqui a gente escreve livremente assim. Ups. Tá? Beleza. Agora imagina o seguinte, imagina que eu estou fazendo uma transformação nos meus estados todos. Essas transformações estão sendo feitas com U. Tá? Então eu posso, né, calcular agora, se eu estou fazendo umas operações nos meus estados inteiros, então quando eu for calcular esse cara aqui, essa função de onda numa certa projeção de x, eu também vou ter que usar o x transformado, por exemplo. Tá? E aí eu posso calcular isso aqui num certo vetor de onda. Tá certo? Tá bom. Agora, se eu estou levando psi em U psi, e eu estou levando φ, por exemplo, em U φ, e eu quero calcular agora os elementos de matriz, por exemplo, de um operador A qualquer, então eu sei que esse cara aqui, φ psi, tá? Vai ser igual a φ. Esse cara aqui, ele foi em U. Então o Bra vai em dagger φ. Então U, dagger, A, U, psi. E esse cara vai nesse cara aqui. Ou seja, eu tenho duas opções. Ou eu aplico U em todos os vetores, ou eu aplico o dagger operador U em todos os operadores. Entendi. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Tá? Entendi. Quando a gente aplica assim, a gente fala que está fazendo transformações ativas. A gente está pegando a função de onda e mudando. Ou seja, a função de onda, ela tinha aqui uma probabilidade que está distribuída gaussianamente nesse eixo aqui. Eu fiz uma rotação, agora ela está aqui. Quando eu fizer a minha medida, ou seja, eu mexi no negócio do meu laboratório. Agora, se eu falar, não, eu mexi só o medidor. A minha função de onda está paradinha, só que o detector estava detectando assim, agora ele detecta assado. Tá certo? Então, isso é a modificação do operador. Tá? A diferença é a transformação ativa e passiva mesmo, nesse sentido. É exatamente. A gente fez isso de agora e Exatamente. eu não sabia, isso é verdade. Vocês não sabiam disso? Não estava Eu não tinha pensado nesse ponto. Mas eu tinha. Não, bom. Eu acho que eu falei. Não, e não só eu falei, como esse é o assunto de mecânica quântica. Eu sei, por isso que eu comecei a minha dúvida com talvez seja uma coisa básica, mas não é exatamente claro para mim. Agora, obrigado. Não, mas, por favor, faça esse tipo de pergunta, porque é melhor do que, sei lá, não fazer isso. Exato. Então, pessoal, a gente viu como a gente pega essas convenções todas, tá? Agora, essas convenções todas, elas estão gravadas nas regras de comutação dos operadores, tá certo? Se eu mudar, por exemplo, né, eu fiz assim, eu tenho aqui, eu tenho o LX, o LY,
vai me dar IH cortado LZ, certo? Se eu mudar a convenção aqui, é equivalente a mudar, por exemplo, o sinal desse cara aqui. Se eu mudar o sinal só do LX, eu vou ter um menos agora aqui. Tá certo? Então, você vê que a minha regra de comutação toda, ela guarda a informação da convenção. Tá certo? Quando a gente fez a representação abstrata, a gente partiu da álgebra de Lie, que foi escrita usando as convenções tal qual a gente acabou de ver, tá? E construiu o Jx e o Jy, que satisfazem a mesma álgebra de Lie, com os mesmos sinais. E os operadores escada, da mesma forma, com os operadores com Lx mais I, com Jx mais I, Jy, tá? Que você construiu tudo e seguiu em frente. Então, as nossas representações de spin guardam as mesmas informações, tá? De convenção que nós tínhamos do L. Tá? Então, é assim que você sabe qual a convenção que está, através da álgebra de Lie. Mas a gente pode checar isso na prática, tá? Vamos ver. Como é que a gente faz isso? No caso do spin, a maneira mais fácil é o seguinte. Você tem a representação E3, mais ou menos, tá? Que, se você lembrar o valor esperado, que a gente calculou lá atrás, isso aqui vai estar mais ou menos E3, certo? O valor esperado do SZ, do S7, tá certo? Ah, eu fiz a conta na outra parte. Eu fiz a conta completa aqui, só para mostrar isso. Uma rotação de 3 para 1 é uma rotação do tipo menos ISY sobre a rotação de θ aqui, gerado por esse cara aqui. Tá certo? Deixa eu ver. Isso aqui a gente viu é a rotação do estado. Então, 3 para 1. 3 para 1 é regra da mão direita. Isso que é gerado por esse cara aqui. Tá certo? A gente pode também lembrar que U menos θ e 2 é igual a U dagger θ E2. Tá? Vocês lembram disso, né? O dagger tem que ser o inverso do U. Né? Então, se eu faço uma rotação de θ, rotação de menos θ, usando o mesmo eixo, eu volto à identidade. Certo? Como a inversa é única, então esse cara aqui com certeza tem que ser igual a esse cara aqui. Né? Então, o que a gente tem? U θ E2 SZ U dagger θ E2 atuando com U θ. Isso não se importa, né? Que fiz assim, sempre fiz. Θ E2
dagger U, tá? Com uma rotação aqui que dá identidade, certo? Ou seja, isso que eu escrevi é essa rotação que atua no estado, que faz essa direção aqui escrito na regra da mão direita, tá? Só que agora ela está atuando nessa brincadeira toda aqui, que nada mais é do que a identidade vezes SZ aplicado aqui nesse cara aqui. Mas SZ aplicado nesse cara aqui é mais ou menos H cortada. Professor, tem uma igualdade entre o... Eu vou escrever igualdade. Não, igualdade ainda por enquanto. Vou escrever que isso aqui é igual a alguma coisa. Isso aí é uma linha só? Isso é uma linha só. Isso aqui faltou parênteses. Você escreveu uma identidade ali no meio, daí você identificou ela como dagger U, é isso? Mas daí fica U atuando em S atuando em cat. Isso. É porque S atuando em cat vai dar um cat, daí U atua nesse cat. Isso. Isso. Tá? Então isso aqui vai ficar como? Ó, isso aqui é identidade, esse cara está atuando aqui, vai dar H cortado sobre 2, mais ou menos H cortado sobre 2, e vai sobrar só isso aqui, certo? Então vai ficar assim, mais ou menos H cortado sobre 2, agora eu boto assim, U, θ, 2, 3, tá certo? Mas veja, esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui. Tá certo? E a gente está falando justamente que esse cara aqui, a ação do giro do U foi levar 3 na direção 1. 3 na direção 1. Tá certo? Se isso é verdade, então esse cara aqui tem que ser o quê? Rotação. Tem que ser o SZ naquela direção, na mesma direção. Porque esse cara aqui a gente acabou de mostrar que é um autovetor desse operador aqui. Tá certo? Isso mesmo. Professor, desculpa, eu não peguei o... Eu entendi que se aplicar o SZ no vetor E3 mais ou menos, vai tirar o H cortado sobre 2. Só que antes de fazer tudo isso, tem a questão de que ele está entre o U e o dagger. O que acontece entre Porque o U e o dagger é identidade. Mas comuta o SZ com U? Não. Então por que eu posso tirar no meio e fazer o dagger igual a identidade? Eu não entendi. O U e o dagger já estão aqui. Esse U aqui, você está pensando desse aqui, né? Esse aqui, ó. Ah, tá, é verdade. Tá? Então você vê que, agora presta atenção, a transformação que está aqui, ela está com dagger aqui e sem dagger aqui. É verdade. Tá? Então você vê que os dois estão andando na mesma direção agora, respeitando a regra da mão direita. Tanto esse giro aqui quanto esse aqui, mas aqui está com o dagger trocado com esse cara aqui. Quando eu botar o dagger de volta, vai ficar dagger aqui, sem dagger aqui, mais o sinal de menos aqui. Que é justamente, normalmente, o contrário da regra da mão direita. Tá? Então assim vocês conseguem checar que a convenção que a gente tinha, tá, é consistente com agora a representação espinorial que a gente está trabalhando. Tá certo? Eu tinha feito no caso SO3 aqui também, mas acho que eu vou fazer de novo. Que inclusive está com o sinal... Isso, tem que tomar cuidado com a representação da SO3, por causa daquele problema que eu acho que o Gabriel teve. Inclusive porque a posição dos senos ela fica diferente. Fica com menos aqui e com positivo embaixo. No caso do eixo 1 e 3, e no eixo 2 é contrário, é trocado. Certo? Oi? Por quê? Para ser consistente com a regra do movimento. Então, na aula passada estava com o sinal trocado mesmo? Não. Muitas aulas passadas, que o Gabriel teve problema, que eu estava usando a convenção errada. É que a aula passada eu fiquei confuso com o sinal, porque para mim estava contrário à rotação que você estava fazendo. Só que é por isso que a gente estava tratando de um spinor e para ficar de acordo com a regra da mão direita tem que estar com o sinal trocado nas matrizes. Eu não lembro se tinha folha, né? Você estava no balão. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Vocês sabem a dúvida específica? Você está falando naquela parte da aula passada que eu fiz uma multiplicação de matriz? Logo antes dele fazer essa multiplicação, para mim ele montou as matrizes com o sinal invertido.
Pra mim também. Não, eu só lembro que quando você multiplica ali ia dar um sinal a mais, né? Aí teria que estar no sinal trocado. Quais matrizes? Eu vi aqui, mas eu não lembro quem tiver a gravação. A gente primeiro fez essa rotação aqui, mas aqui tá com o sinal certinho. Só que essa daqui, com 1, 0, tá com o sinal invertido aqui. E eu não sei porquê. Eu não sei fazer a minha dúvida, sabe? Me mostra aí, deixa eu ver. Você fez uma rotação, você que não foi invertido, no vetorzinho 1, 0 aqui. Eu preciso ver. Daqui eu vou anotando só as coisas, eu não fiz a vez. Tá, esse cara aqui é a rotação em torno do eixo Y, né? Então esse cara aqui é exponencial de I menos I sobre H cortado, S, Y, θ. Tá? Esse cara aqui, pessoal, como é que ele vai ser? Eu vou trocar o meu SY pelo sigma, tá? Então aqui vai ficar sigma Y. Então esse termo vai ficar sobre 2, até aqui tudo bem? Aí eu vou ter os termos positivos e os termos negativos. Desculpa, os termos pares e os termos ímpares, tá? Então os termos pares vão ser esse cara elevado a 0, identidade. Esse cara elevado a 2 vai ser identidade. Esse cara elevado a 4 é identidade. Mas eu tenho o I alternando os sinais aqui, tá certo? Então esse cara vai ficar assim. Cosseno de θ sobre 2 menos I sigma Y seno de θ sobre 2. Até aqui tudo bem? Certo. Tá? Vocês podem fazer a série de textos que eu vou entender isso aí que eu também escrevi. Agora, você lembra que o sigma Y é igual a 0 I menos I 0. Tá certo? Então, eu não sei se agora se eu errei na aula passada ou não, tá? Mas eu achava que não. Só pegar as matrizes de Pauli é essa mesmo. Não tem o I não estava, menos I não estava com o errado, né? O I menos I tá ali em cima. De Pauli eu lembrei errado, né? Não, é para ser isso, né? Ó, eu escrevi assim, o SY, olha o SY, onde o menos I tá. É em cima. Errou. É em cima. É em cima? É isso, provavelmente, então. Pessoal, por que isso? Porque no fim eu escrevi certo, né? Você escreveu constante com isso que você escreveu agora. Que pra mim não é Não, constante. eu digo os resultados. Aí, a igualdade depois tá com menos em cima no seno. Mas se fazer do jeito que o menos tá 0, menos I 0, vai ficar I vezes... Você me perdeu comigo. Não, se Então, fazer... é o seguinte, eu sei que o resultado que eu escrevi está correto. Então, quer dizer, o resultado final, mas eu acho que eu passo o intermediário. Então você está falando que o sinal de menos é aqui, né? Se o sinal de menos é aqui, então o que vai acontecer é que agora eu vou ter esse menos com esse menos aqui. Isso que eu estava falando. Certo? Então vai ficar menos, porque é menos I. Então vai ficar assim. Cosseno de θ sobre 2 menos seno. Beleza. Que não é o que você escreveu. Sobre 2. Mas de baixo não. Tá. Θ sobre 2. Cosseno de θ sobre 2. Isso corrige, né? Quando você aplicar em 1, 0, vai ficar linha vezes coluna cosseno, linha vezes coluna seno. Se eu tivesse, como eu fiz esse pedaço errado na aula passada, mas o resultado certo que a gente encontra é o quê? Cosseno de θ sobre 2 e aqui é seno de θ sobre 2. Certo? Isso eu escrevi corretamente. Certo. Mas isso aqui eu errei. Então, eu na hora de lembrar, eu lembrei errado o passo e acabei de escrever. Mas o resultado, como eu peguei das minhas notas, estava certo, tá? Por que você inverteu agora o sinal? Porque eu lembrei errado da matriz de Pauli na aula passada. Não, eu lembrei com o sinal de menos aqui. Não, eu acho que a matriz está invertida mesmo. Você tinha escrito o Não, sinal. eu estou só mostrando o erro que eu cometi na aula passada. Assim tá errado. Assim está errado, assim está certo. Beleza. Resolveu? Estou em paz. Pessoal, na hora que eu fizer essas coisas, vocês têm que me chamar. Eu chamei isso, só que eu não tinha certeza. Então, eu não sabia que o erro estava na matriz de Pauli. Tá. Mas beleza. Tá. Ok.
Então, entendi, eu escrevi errado. Eu coloquei o sinal de menos embaixo ali, mas beleza. Então, em cima. Tá? Então, pessoal, do ponto de vista de manipulação, convenção, como é que gira operador, como é que gira estado, essa é a brincadeira, tá? Eu vou falar rapidamente aqui de um assunto extra que eu gosto muito, que é a álgebra de Clifford, que a gente constrói a partir desses objetos aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente pode construir operadores, representações espinoriais dentro da própria álgebra de Clifford, tá? E depois a gente volta para a vaca fria. E o pior que pode ser a expressão velha lá de Rondônia, da onde minha mãe vem, né? Eu nem falava essas coisas. Então realmente vai ser bem alienígena para vocês. Então, pessoal, ó, a gente vai se inspirar no que acontece com as matrizes de Pauli. Tá? As matrizes de Pauli têm umas certas características. A gente viu que a gente pode construir a identidade. Tá? A gente tem as próprias matrizes de Pauli. Sigma I. Tá? Agora, você pode também construir sigma I, sigma J, tá certo? Que a gente define assim: sigma I, sigma J menos sigma J, sigma I, tá? Sobre isso. Professor, desculpa, esse negocinho é o produto externo? Eu estou definindo ele. Ah, tá. É simplesmente a parte antissimétrica aqui desses caras, tá? Então, vou pegar aqui o caso do sigma 1, 1, 0, tá? Vamos pegar aqui o 2, por exemplo. Então, esse cara aqui vai ser o 2. Então, esse cara vai ser 0 menos I 0, tá certo? Então, ó, esse pedaço aqui, ele vai ser I 0, 0 menos I, né? Esse cara vai ser assim. I 0, 0 menos I. Tá certo? Quando eu pegar o contrário, que é esse vezes esse, né? Esse vezes esse, então vai ser menos I 0, 0 I. Né? Então vai ser assim. Menos I 0, 0 I. Então isso menos isso sobre 2 vai ser igual, né? Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Nada, nenhuma surpresa. Sigma Z. Tá certo? Lembra que aquele sinal de 2 que apareceu aqui, por isso que eu, na definição desse produto tem esse 2 aqui. Mas veja, do ponto de vista das matrizes, essa matriz com um I multiplicando, ele é linearmente independente das matrizes originais, das três matrizes, tá? Se você pensar em combinações lineares com coeficientes reais, tá certo? Ou seja, eu não consigo fazer combinações lineares com coeficientes reais desse sigma I para encontrar esse I sigma Z, tá bom? Isso é muito importante. Então, se você olhar também o 1 com 3 e o 2 com 3, você vê que as três novas matrizes que eu vou encontrar são I vezes as antigas, que é justamente o grupo de rotação. Né? Lembra da álgebra que a gente tinha encontrado? Então, esses caras aqui, eles são linearmente independentes desses outros três aqui, quando consideradas combinações lineares com coeficientes reais. Tá bom? Então, eu tenho esses objetos, eu tenho um objeto desse tipo, eu tenho 3 desse tipo, eu tenho outros 3 aqui, tá certo? E eu tenho mais um cara, que é esse aqui, ó. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, eu chamo de I. Tá? Então, ó, a gente fez aqui 1 com 2, deu isso aqui, tá certo? Agora, lembra, o sigma 3 é igual a 1, 0, 0, menos 1. Essa matriz com isso aqui vai ajeitar o sinal, eu tiro o I, isso aqui vai me dar I vezes a identidade,
que é linearmente independente desse cara aqui, quando considerado somente combinações lineares com coeficientes reais. Tá? Então veja quantos objetos a gente tem aqui. Eu não consigo formar mais nenhum objeto aqui. Esses aqui são os objetos mais... São todos os objetos que eu consigo formar com minha álgebra de Clifford. Você escreveu? Com meus matrizes de Pauli. Você escreveu C4 ou é porque você está relacionando com o objeto? Não, só tem um objeto desse tipo. Ah, tá, entendi. Todos os outros objetos, todos os outros que eu uso, 3 matrizes de Pauli, são simplesmente um sinal menos ou mais relacionado a esse cara aqui. Professor, esse isão que você colocou antes do i-identidade, o que é esse isão? É só um nome que eu estou dando para sigma 1 e sigma 2 e sigma 3. É só uma definição. Ok. Eu ainda não... Aquele negócio eu tenho que interpretar como um produto externo ainda, ou é? Você pode pensar como produto externo, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente vai chamar só de produto antissimétrico. Ok. Tá? Então você veja que eu tenho 1, mais 3, mais 3, 7, mais 1, 8. Eu tenho 8 graus de liberdade. Tá certo? Reais. Tá? E vocês podem facilmente pensar na cabeça de vocês que eu posso construir qualquer matriz 2x2 complexa com uma combinação linear desses objetos aqui. Certo? Bom, a gente tem 1 minuto, eu acho que não vale a pena passar para outra coisa. Tá? O que a gente vai mostrar... É uma base, então, do espaço de matriz 2x2. Exatamente, forma uma base no espaço das matrizes 2x2 complexas. E a gente vai mostrar que a gente pode agora esquecer que esses caras são matrizes. Esquece. E trabalhar com vetores. E trabalhar só com ele, esses objetos. E agora você pode construir, inclusive, espinores a partir da combinação desses objetos aqui e das atuações deles mesmos. Não, porque até os espinores que são matrizes 2x1, que não estão aqui, podem ser construídas em termos desses objetos, tá? Isso que são os espinores de Stevens, para o cara que inventou esse negócio. Quando você pega esse cara que foi construído a partir do grupo de rotações, ele tem embutido nele o próprio grupo de rotações. Se você faz a mesma coisa para as matrizes de Dirac, né, vocês vão encontrar não só o grupo de rotação, mas o grupo de Lorentz, como da ação desses objetos sobre eles mesmos, da ação do grupo de Lorentz sobre 4 vetores. E você pode abstrair matriz, pegar só isso que se chama álgebra de Clifford e fazer todas as condições em termos de álgebra de Clifford sem precisar descer para uma representação matricial. É o que eu vou mostrar na aula aqui. Vou ficar metade dessa aula sem áudio. Não sei quando. Também estou fazendo um negócio escrevendo. Eu também não tenho nada. Pegando, escrevendo e colocando a definição em tudo.